Resolução número 1077, de 14 de setembro de 2022. Institui o Plano de Emprego dos Bombeiros Militares da Reserva Remunerada, PER, no serviço ativo e dá outras providências. 1. Conceito. O Plano de Emprego dos Bombeiros Militares da Reserva Remunerada, PER, é o documento do CDMMG que assegura os recursos humanos necessários ao atendimento de uma situação de emergência, que poderá acarretar a falta de efetivo dos militares da ativa. 2. Finalidade. 2. O PER possui a finalidade de estabelecer os procedimentos e mecanismos que envolvam a convocação compulsória dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo do CDMMG. 2. O PER traz a consecução de ações e fornece medidas coerentes com a realidade da corporação na busca do preenchimento de indisponibilidade momentânea de efetivo, em face de uma situação de emergência. 3. O acionamento do efetivo do PER busca suprir a capacidade operativa e a pronta resposta por meio do reforço de um contingente de bombeiros militares que já detém a experiência, o treinamento e os conhecimentos necessários para o suporte complementar à tropa da ativa. 3. Composição do PER. 3. Relação nominal de todos os militares da reserva remunerada, por quadro ocupado quando da ativa, e a unidade de execução operacional responsável pela área em que o militar reside, conforme anexo A. 3. Relação de todos os militares que atendam aos requisitos para convocação, separados por posto-graduação, conforme anexo B. 3. Plano de apresentação dos militares da reserva remunerada, conforme anexo C. 4. Aplicação. Para a aplicação do PER é necessário o cumprimento do cronograma de ações para oportunizar seu uso, conforme atribuições específicas relacionadas em cada alínea. A. Atualização do anexo A do PER. B. Controle do emprego dos esforços da instituição. C. Levantamento de militares voluntários para a designação para o serviço ativo e o emprego destes, conforme legislação específica. D. Produção do anexo B, conforme necessidade de acionamento, e apreciação do COFIN. F. Confecção dos atos de convocação, com respectiva publicação. G. Cumprimento do plano de apresentação dos militares. H. Confecção dos atos de dispensa, com respectiva publicação. 4. A convocação compulsória dos militares do PER se dará quando CDMMG chegar ao esgotamento de todos os esforços já previstos na instrução técnica operacional, ITO, número 01/2015, ou norma ulterior de mesmo objeto, observados os seguintes aspectos. A. O esgotamento se caracteriza com o emprego dos militares de modo que inviabilize a recomposição orgânica necessária para novo empenho do mesmo militar. B. Cumprimento integral das medidas previstas no item 6.3 deste plano. C. Análise quanto aos impactos econômicos da convocação compulsória, que deverá ser iniciada quando do emprego contínuo do quarto esforço e atendido. Item A. D. A convocação compulsória poderá ser solicitada quando do emprego contínuo do quarto e quinto esforço e atendido. Item A. E a convocação compulsória tem caráter transitório e terá duração enquanto perdurar a situação excepcional que a motivou, e se dará conforme o plano de apresentação aprovado pelo COFIN. 4. Compete ao INPE análise da necessidade da convocação dos militares do PER, conforme as solicitações recebidas dos COBs, que 4. Enviará DRH a necessidade de efetivo por unidade, por posto-graduação, além da expectativa de tempo de emprego dos militares convocados para a elaboração da proposta de convocação compulsória do CDMMG. 4. Elaborará justificativa e período estimado de emprego do plano de apresentação, conforme anexo C. 4. Definirá a relação nominal dos militares que efetivamente serão convocados. 4. Após cessada a necessidade, informará DRH para que sejam providenciados os atos de dispensa. 4. Compete a DRH
4.3. Previamente aplicação do PER. A. Manter atualizado e divulgar aos COBs até o dia 31 de dezembro a relação do anexo A. B. Proceder levantamento de voluntários para designação para o serviço ativo, quando demandada pelo ENBME. 4.3.2. Quando for vislumbrada a aplicação do PER, enviar proposta de convocação compulsória. Após a análise do ENBME e assinatura do comandante-geral ao COFIN, para avaliação e aprovação do impacto financeiro, instruído com a seguinte documentação: a. Ofício de encaminhamento. B. Relação dos convocados ou o quantitativo de militares por postos ou graduações. C. Cópia do PER completo, conforme item 3.4.3.3. Adotar as seguintes medidas. Após a aprovação da convocação, a. Preparar os atos de convocação, conforme anexo D, bem como a sua publicação em Diário Oficial e Boletim Geral. B. Providenciar os atos de dispensa da convocação, conforme anexo I, quando cessada a necessidade ou quando o COB deliberar que o militar não apresenta condições para apresentação. C. Lançar a convocação no sistema, após emissão de certidão comprobatória dos nomes que atuarão pelas unidades, de acordo com o previsto nos artigos 24 e 25 da Resolução Conjunta nº 4.910/2020, evitando o recebimento de vantagens indevidas. D. Efetivar as alterações devidas no sistema após a dispensa dos militares convocados. 4.4. A AS deverá adotar as seguintes medidas. 4.4.1. Demandar ao ENBME coordenar e controlar a convocação e emprego de militares de saúde. 4.4.2. Assessorar o Comando-Geral na definição das políticas de atuação na área de saúde diante da situação de crise. 4.4.3. Acompanhar a saúde física e mental dos bombeiros militares convocados, por meio do sistema de saúde. 4.4.4. Coordenar o processo de inspeção de saúde dos bombeiros militares. 4.5. Caberá à DLF. 4.5.1. Providenciar aos militares convocados, por meio de ressarcimento, o acesso ao fardamento. 4.5.2. Providenciar EPI e outros equipamentos que sejam necessários aos militares convocados, em caso de solicitação das unidades operacionais. 4.6. Compete aos COBs. 4.6.1. Adotar providências e acompanhamento do recadastramento anual, conforme legislação específica. 4.6.2. Atualizar a relação de todos os militares que atendam aos requisitos para convocação, conforme anexo B. 4.6.3. Enviar para DRH o anexo B, em até um mês após o recebimento do anexo enviado por esta diretoria. 4.6.3. O anexo B deverá ter suas abas preenchidas e trazer as seguintes informações do militar convocado: a. Data de transferência do militar para a reserva. B. Escalonamento daqueles militares que deixaram mais recentemente a instituição. C. A idade de saída do militar para a reserva, observando o limite em que ainda poderá ser convocado de acordo com o EMENG. Quanto aos quadros QODM, POSBM, COIBM, COPM, QPDM e PEBM. D. O preenchimento deste anexo deve observar também as diretrizes especificadas nos artigos 13 e 14 da Resolução Conjunta nº 4.910/24/6.4 quando for vislumbrada a possibilidade de convocação compulsória. O COB, baseado no anexo B, assessorará o ENBME sobre quais militares melhor responderiam à situação de emergência. 4.6.5. Após a convocação compulsória de militares da reserva remunerada, a. Coordenar e controlar a apresentação dos militares convocados. B. Contatar o bombeiro militar convocado para que se apresente ao serviço. C. Envidar todos os esforços no chamamento dos respectivos militares convocados compulsoriamente para o serviço ativo por telefone, e-mail, diligência em sua residência, envio de correspondência, carta registrada, de modo a assegurar o recebimento da convocação. D. Enviar para DRH certidão de cumprimento dos requisitos dos militares convocados, conforme anexo da Resolução Conjunta nº 4.910/20, com a data efetiva de apresentação dos militares convocados e situação médica psicológica.
conforme parecer do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, e avaliar a necessidade de promover treinamentos e reciclagens para os militares convocados e solicitar apoio da ABME. Caso pertinente, f. emitir diretriz às unidades operacionais subordinadas sobre funções e emprego dos militares convocados na sua área de atuação. 6 dispensar imediatamente o convocado, dando ciência DRH e ao INDME. 7 comunicar ao INDME quando a situação excepcional que gerou a convocação compulsória estiver normalizada. 8 efetivar a desmobilização dos militares convocados a partir da data de normalização da situação. 9 caso o militar convocado não se apresente, informar imediatamente a DRH, após prazo previsto para apresentação, para bloqueio dos vencimentos do militar convocado, b. apreciar e deliberar sobre condições para não apresentação dos militares convocados, conforme justificativa apresentada pelo militar, informando a DRH, c. nos casos da linha B deste item. O clube poderá deliberar por apresentação em data posterior ao previsto no item 5 ou deliberar por não condição de apresentação do militar, sendo este dispensado. 7 compete às unidades operacionais as seguintes atribuições após a convocação. 1 receber o militar convocado de sua área de acordo com as diretrizes emanadas pelo clube a que se encontra subordinado. 2 atualizar o plano de chamada e de comunicação de sua tropa de forma a acrescentar os militares convocados. 3 averiguar os cursos que o militar realizou durante sua permanência na ativa, para o melhor aproveitamento e absorção do convocado. 4 assessorar o COB quanto à necessidade de emprego dos militares convocados e restabelecimento da situação de normalidade. 5 controlar a realização de exame de saúde para atestar a capacidade física e mental dos convocados. 6 assessorar o COB na juntada dos documentos comprobatórios pertinentes para cumprimento do item 5 a linha I. 7 disponibilizar EPI e outros equipamentos que sejam necessários aos militares convocados, solicitando o apoio da DLF, se necessário. 8 compete à ABME. 1 assessorar o Comando Geral quanto ao estabelecimento de políticas de treinamento e capacitação dos convocados. 2 apoiar os clubes nas atividades voltadas às ações de readaptação do militar convocado, quando necessário. 5 deveres dos convocados. O militar da reserva remunerada, quando convocado, deverá: 1 apresentar-se na unidade que motivou sua convocação, o mais breve possível, nas seguintes condições: o militar terá até 5 dias, contados da publicação do ato de convocação no Diário Oficial do Estado, para se apresentar à unidade militar indicada, sob pena de responsabilização administrativa e criminal. b. O militar da reserva remunerada que deixar de atender à convocação no prazo estabelecido terá sua remuneração suspensa, sem prejuízo das demais cominações legais. c. Caso não seja possível a apresentação dentro do prazo estabelecido, o militar convocado deverá, de imediato, apresentar à unidade de vinculação, documentação comprobatória das causas de justificação, até 5 dias, contados da publicação do ato. 2 atentar para a apresentação pessoal, bem como para o afardamento previsto no regulamento de uniformes. 3 estar de posse de sua carteira especial de identidade, SEI, ou carteira de identidade militar, SIM. 4 submeter-se à inspeção de saúde para fins de retorno ao serviço ativo. 6 disposições finais. 6 a convocação independe da existência de cargos vagos nos quadros de pessoal correspondentes previstos na lei que fixa o efetivo e não prejudicará o acesso na carreira do pessoal da ativa. 2 o CDMMG, antes da data de emprego do PER, adotará todas as providências possíveis para fazer frente à situação excepcional, determinar a cassação de férias de toda a tropa.
B. Realizar o levantamento de voluntários para designação ao serviço ativo. C. Retorno ao serviço ativo dos militares em situação funcional 24, aguardando transferência para a reserva, sem prejuízo de direitos e vantagens decorrentes do pedido de afastamento do militar. D. Convergir os esforços institucionais para as atividades mais sensíveis no momento em que a situação de anormalidade for caracterizada, redirecionando os militares da instituição. 6.3 Os militares da reserva remunerada convocados serão preferencialmente lotados na unidade operacional mais próxima de sua residência. Edgar Estevo da Silva, Coronel B.M. Comandante-Geral.